Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro vídeo para esse canal. E esse primeiro vídeo, então, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Thelma Parada, eu sou odontopediatra e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu me formei em 2001, lá na Universidade Cidade de São Paulo, conhecida como Unicid, na Zona Leste de São Paulo. Na época em que eu estudava, era muito pertinho da minha casa, né? E eu confesso que eu vim de uma geração em que entrar no vestibular de odontologia era bastante concorrido. Confesso para vocês que eu não entrei na primeira lista, né? Eu entrei na segunda chamada que existia naquela época de tão concorrido que eram as universidades, tanto as públicas quanto as particulares. E aí eu ingressei no meu curso de odontologia em 1997, na Unicid. Logo no meu primeiro ano, eu me apaixonei por uma disciplina chamada anatomia. Anatomia é uma disciplina que conhece e te apresenta o corpo humano, dá os nomes, as relações de vizinhança, mostra e situa pra gente que vai trabalhar com o corpo humano o que é normal e o que não é normal. O ser normal não é ser igual, mas é estar dentro de um padrão. E todos os detalhes de todos os órgãos do corpo humano, quem ensina pra gente é a anatomia. Então eu me apaixonei pela anatomia. E nos outros 4 anos da universidade, porque na minha época eram 5 anos de odontologia integrais, eu fui monitora de anatomia. E quem me abriu sempre a oportunidade e as portas para a anatomia, que viu o meu interesse e foi trilhando a minha trajetória acadêmica, foi um professor a quem eu devo muita gratidão, chamado Luiz Ronaldo Picossi. Tinham outros professores na cadeira, como por exemplo a professora Berta Rosenberg, a quem eu também agradeço e sou muito grata. Então toda a minha carreira durante a universidade foi dentro da anatomia. Mas eu não fiz monitoria só dentro da anatomia. Monitoria é um aluno já veterano, um pouco adiantado, que ajuda os alunos mais novos, os calouros. E eu não fiz só de anatomia. Depois eu fiz de endodontia e fiz um pouco de farmacologia, mas enfim, meu grande foco foi anatomia. Em 2001, eu lembro que eu me formei, em dezembro de 2001. E logo em março de 2002, eu me dediquei e fui aprovada, depois de uma fase, de 5 fases de uma prova, para fazer o mestrado em anatomia. E quem me ajudou a trilhar essa carreira, esse caminho acadêmico, foi o professor Luiz Ronaldo Picossi, que me apresentou o professor Edson Liberti, né? Então, o professor Edson Liberti deu toda continuidade, foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu posso dizer para vocês que eu me formei. E assim que eu me formei, eu não fui atender paciente. Eu fui querer saber mais, eu fui querer ser professora. Na verdade, conta um pouquinho, eu já era professora antes. Eu sou professora desde os meus 14 anos. Na minha época, podia trabalhar com 14 anos. E com 14 anos, eu já dava aula de inglês para maternal, para os pequenininhos, cores, animais. Claro, eu não tenho inglês assim tão fluente para ser uma super, ultra, mega professora de inglês. Mas para os infantis, para o ensino infantil era suficiente. Depois eu fui, na época, professora de cursinho pré-vestibular, de gramática, literatura e redação, mas isso durante toda a minha trajetória até eu me formar. E aí, então, eu fui ser professora, eu entrei no mestrado em anatomia. Logo que eu entrei no mestrado, abriu um concurso dentro da Universidade de São Paulo, da USP. Eu era mestranda e fui aprovada num concurso para ser professora de anatomia
de alguns cursos da Universidade de São Paulo pelo pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Departamento de Anatomia. E por lá eu fiquei por muito tempo. E depois eu saí de lá e fui para a universidade particular, para a Universidade Paulista, onde eu estou até hoje. Então vejam, antes de eu vir para o consultório, antes de eu ser dentista de fato e de direito, eu fui fazer a minha carreira acadêmica. Muito bem. Quando eu estava fazendo mestrado, dando aula na USP, eu falei, bom, agora eu preciso ser dentista, eu preciso ir para consultório. Mas, salvo engano, eu não fui montar o meu consultório. Eu fui treinar a minha mão, eu fui aprender um pouco mais. E durante toda a minha época acadêmica, alguns professores me deram oportunidades de trabalhar com eles nos consultórios. Então eu deixo minha gratidão ao professor Paulo Capel, ao professor Marcelo Poloniato, com os quais sempre me abriram as portas dos consultórios deles para entender como funciona a vida clínica. E assim eu fiz por muito e muito tempo. Muito bem, quando eu me formei, fui fazer o mestrado. E depois do mestrado, durante o mestrado, eu me dediquei e fui então procurar emprego em outras clínicas. E nessas clínicas, gente, eu trabalhava de tudo. Atendia adulto, atendia criança, mas eu fui me dedicando, eu fui me apaixonando pelo mundo e pelo universo infantil. Foi quando me deu um insight, eu falei, eu preciso entender um pouco mais sobre o universo infantil. Eu não tive, durante a minha graduação, uma grande paixão pela odontopediatria. Durante a minha época de graduação, eu não posso falar que eu saí da faculdade apaixonada pela odontopediatria. Não posso. Mas eu posso dizer que eu saí da faculdade apaixonada pela odontologia e apaixonada pela anatomia. A anatomia eu tinha certeza que eu queria fazer, tanto é que eu já fui direto. Porque eu parto do princípio que qualquer profissional da saúde, se tiver um bom conhecimento do corpo humano, ele já tem 70% do caminho andado. Se ele souber o que é o corpo humano, o que a natureza vai deixar, o que é variação anatômica, ele consegue diferenciar isso de uma patologia. E se ele conseguir diferenciar de uma patologia, ele consegue então propor tratamentos. Muito bem. Eu lá trabalhando, me dedicando e vendo que o que eu queria era criança, eu falei, agora eu preciso fazer alguns cursos sobre odontopediatria. E foi aí que eu conheci e fui fazer um curso da professora Maria Salete. Gente, se eu achava que eu gostava de odontopediatria, pronto, me encontrei. Isso foi no ano de 2002, que eu fiz o primeiro curso com a professora Maria Salete. E daí em diante foi toda a minha carreira. Hoje, a minha carreira, ela segue algumas vertentes. A vertente clínica, que é a odontopediatria nos consultórios. Eu atendo hoje só em 2 consultórios, no meu consultório da Penha e da Moca, que são na Zona Leste de São Paulo. Mas já atendi na Zona Sul, já tive consultório no centro empresarial, já fui trabalhar em Moema, mas é que a vida vai tomando rumos e a gente também tem que fazer algumas decisões. Então, eu me estabeleci na Zona Leste. E então, desde lá atrás, eu resolvi que eu só ia atender crianças. Então, eu trilhei e escolhi a minha trajetória profissional. Eu escolhi que eu queria ser dentista. Eu escolhi que eu queria ser professora de anatomia e entender o corpo humano. Eu entendi e escolhi atender só criança. E eu pude, a vida me proporcionou, a quem eu sou muito grata, fazer essas escolhas. E hoje, em pleno 2020, né, em plena época de pandemia, poder contar essa história para vocês depois de quase 20 anos, né? 19 anos e aí até agora eu tô conseguindo me dedicar ao que eu escolhi, ao que eu amo e ao que eu gosto de fazer. E eu gosto de contar um pouquinho de tudo isso porque as universidades, os lugares pelos quais eu trabalhei, pelos quais eu estudei, todos foram muito importantes. Mas eu consigo entender e gostaria de deixar bem claro que a universidade, elas são paredes se não tiverem os professores. E eu, como professora que eu sou,
filha de professores, né? Minha mãe era professora, meu pai era professor. De toda essa minha história, eu não posso aqui, depois de fazer toda essa apresentação, não deixar para vocês o nome e mostrar para vocês as pessoas que eu sou muito grata. Nos meus consultórios, por muito tempo, eu deixava pregado todos os meus diplomas. Depois eu acabei fazendo uma reforma e não preguei mais, mas não preguei mais os diplomas por uma questão de quem viesse vir instalar os diplomas. Eles estão todos aí enquadrados. Mas eu sempre deixo uma foto, porque eu acho que mais importante do que saber por onde eu passei, para mim o que vale mais é por quem eu passei. E eu passei na mão de diversos professores sensacionais, que eu não posso ser injusta de falar o nome de uns e não falar o nome de outros. Mas na vida a gente tem que ser específico e fazer algumas seleções. E eu tenho 3 nomes de professores, que a quem eu devo uma gratidão eterna e a quem eu deixo no meu consultório uma foto. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, uma foto que fica aqui. Eu com o professor Luiz Ronaldo Picossi e com o professor Edson Liberti, né? Quem me apresentou todo o caminho da anatomia. E deixo também uma foto eu com a professora Maria Salete. Então, essas 3 profissionais, sim, fizeram uma diferença significativa em toda a minha carreira acadêmica, a quem eu sou muito grata. Sou grata também a todos os pacientes e pais de pacientes que confiaram seus filhos em mim, que continuam confiando, porque ao longo de toda essa trajetória, eu já sou até vó dentista, eu já tenho até filhos de quem eram meus pacientes, né? Para você ver que a gente vai criando uma trajetória e uma trajetória muito gostosa de se viver. Então eu vou contando um pouquinho para vocês da minha história aqui, vou colocando alguns vídeos. Esse é o primeiro vídeo de boas-vindas. Se você gostou, por favor, coloca aqui o joinha que você gostou, se inscreve, ativa o sininho para você receber sempre novas notícias nossas. Combinado? Tá? Foi um prazer, vai ser um prazer dividir esse momento e esse canal com vocês. A gente se vê breve, tá? Até mais!